Uma reportagem da Folha de São Paulo informa que os advogados do ex-ministro Antônio Palocci estão tentando fechar uma segunda delação premiada. Só que desta vez com a força-tarefa da Operação Lava Jato no Ministério Público Federal de São Paulo. A primeira foi feita com a Polícia Federal no Paraná. Os defensores de Palocci dizem aos investigadores que podem apresentar casos inéditos de corrupção vinculados à consultoria Projeto, empresa do ex-ministro da Fazenda. A ideia seria entregar irregularidades envolvendo os clientes da consultoria e operadores do mercado financeiro. Lembrando que a Receita Federal apontou que a Projeto recebeu 81 milhões de reais de 47 clientes no período aí de 2007 e 2010. Ô Andreasa, começo com você esse tema. 2 delações juntas, isso é normal? Lembrando que a primeira nem foi homologada ainda, né? Patrick, isso expõe os indivíduos, né? Tem gente que gosta de fazer delação. Tem gente que gosta de ser delator, né? Que quer contar, quer entregar todo mundo. O Palocci parece ser um caso desse. Espero que a República evolua com a sua delação. E, de fato, a quantidade de crimes de naturezas diversas que esse senhor cometeu, certamente participou, certamente tem conhecimento, permitiriam que ele fizesse uma delação em cada estado da federação. São crimes de naturezas diferentes. E, inclusive, com um luxo. É tudo muito sofisticado, estamos aprendendo. Lá no Paraná é com a Polícia Federal. O Ministério Público Federal do Paraná não se interessou pelas fofocas que ele tinha a oferecer. A Polícia Federal, falei muito sobre isso aqui, escrevi sobre isso aqui, na disputa de poder com o Ministério Público, porque o pano de fundo é a possibilidade de fazer, de negociar delações premiadas, essa controvérsia está no Supremo, fechou com a Polícia Federal lá. Agora, em São Paulo, ele quer fechar um acordo com o Ministério Público. Então, são 2 acordos, um com a Polícia Federal, outro com o Ministério Público. É tudo muito sofisticado, Patrick Santos. Realmente um homem que tem muito a contar e gosta de delatar, né? Vai lá, Marcelo Madureira. Não, pois é um homem que gosta de contar e tem muito para contar e estamos todos curiosos para saber, né? Porque aí seria, pelo que está se dizendo, digamos assim, uma segunda temporada, né, dessa série do Palocci, ou seja, ele pretendia entregar, então, os clientes dessa firma de consultoria, entre aspas, que faturava horrores quando ele saiu do poder. Então, você veja como essas investigações, essas revelações, essas delações, elas são assim, elas vão passando por vários segmentos da sociedade, né? Já atingiram o empresariado, os empreiteiros e tal, e eu fico curioso, por exemplo, o setor financeiro, né? Se você não considerar doleiro o setor financeiro, acho que também não é, mas o setor financeiro, os grandes bancos e tal, até agora estão passando incensos, né? Fazendo cara de paisagem. Não é possível que ao longo desses 13 anos de petismo e MDBismo, né? Sem fronteiras e sem medo de ser feliz, você não encontre, não tem aí digamos assim, alguns compartilhamentos de interesses, né, com muitos dos segmentos, principalmente o setor financeiro. Eu fico curioso, sim, eu acho que os brasileiros querem saber, né, eu acho que o Palocci tem muito a dizer, sim, e eu acho que isso é bom que ele fale, é muito bom que ele fale, sem dúvida nenhuma. Vai lá, Vera Magalhães. Eu acho estranho esse compartimentamento ou compartimentação, enfim, que a delação seja compartimentada, Patrick. As delações têm muitos anexos justamente para dar conta de tudo que o delator tem a dizer. Normalmente, na mesma delação, se pode abrir vários capítulos, várias abas e várias frentes de investigação. Não entendo direito porque isso me parece mais uma tentativa da Força Tarefa aqui de São Paulo, que é uma espécie de irmã caçula da Lava Jato,
tentando ganhar algum protagonismo na história. Ela já vem fazendo isso com as investigações que dizem respeito ao PSDB paulista. Nesse caso foi providencial que ela tenha entrado, porque até então o PSDB de São Paulo estava escapando meio incólume, o MP paulista, mesmo estadual, era muito devagar para tocar essas investigações, e agora o MP paulista resolveu ficar mais ligeiro, mas me parece isso, uma tentativa da Lava Jato de São Paulo de mostrar algum protagonismo, ganhar evidência. Essa não é a primeira coisa exótica nessa delação do Palocci. O fato dela ser feita na PF, ele já estando condenado, obrigou a que ela fosse para o TRF4, para ser homologada. Então, se for homologada, ou será pelo relator da Lava Jato em Porto Alegre, o desembargador Gebran. Então, tem várias especificidades e vários ineditismos nessa delação do Palocci. Resta saber se o conteúdo dela vai valer tudo isso, divisão em capítulos, divisão em franquias, né? A franquia da delação do Palocci paulista, a franquia curitibana. Vamos ver o que vem por aí.